Oi, meu nome é Luan Henrique e hoje eu vou apresentar o primeiro seminário da disciplina DCC 147 Data Warehouse. Vamos ver então como a arquitetura de dados evoluiu ao longo do tempo para resolver diversos tipos de problema, como o grande volume de dados, custo, flexibilidade, performance, governança e inteligência artificial. Nesse sentido, então, vamos passar pelos tópicos de Data Warehouse, Big Data, Data Lake, Parquet, Delta Lake, Lakehouse, Delta Mesh e inteligência artificial. A gente começa então pelo Data Warehouse ou pelo DW tradicional. Um Data Warehouse é um repositório centralizado projetado para integrar, armazenar e gerenciar grandes volumes de dados históricos e atuais de múltiplas fontes. Então, o DW vai atuar como uma fonte de verdade, permitindo então que as empresas analisem as tendências, tomem decisões por meio aí de ferramentas de business intelligence como o Power BI. Nesse sentido, o DW tradicional ele surge para análise desses dados empresariais e para tomada de decisão das empresas. Algumas características do DW são os dados altamente estruturados, um esquema rígido, um foco em BI e relatórios, o uso de SQL e o ETL clássico. Além disso, o DW ele tem a característica de ser caro e pouco flexível no armazenamento. É, Como que funciona então um data warehouse? O ecossistema baseia-se em três pilares fundamentais de engenharia de dados. O primeiro desses pilares é o ETL, a extração, a transformação e carga. Um processo onde os dados são extraídos, limpos, padronizados para garantir qualidade e depois são carregados no warehouse. O segundo pilar é a modelagem de dados. Os dados então eles são otimizados para leitura em vez de escrita. Geralmente utiliza-se um esquema estrela ou floco de neve focados em tabelas de fatos e dimensões. E o terceiro pilar é o acesso e o BI. As equipes de negócio utilizam então ferramentas analíticas e clientes SQL para criar relatórios, dashboards e fazer a mineração de dados. O conceito-chave do Data Warehouse é o esquema on-write. Ou seja, antes de salvar os dados, você já define ali exatamente a estrutura dos dados. É, Algumas diferenças aí do warehouse com os bancos transacionais é que os bancos de dados tradicionais eles são projetados para registrar operações rápidas do dia a dia, inserir, atualizar e deletar dados. O Data Warehouse já é focado em ler grandes blocos de dados históricos para análises de longo prazo. A gente traz aqui algumas pesquisas atuais em DWs tradicionais, então estudos recentes analisam limitações do DW tradicional frente à escalabilidade, o fato dele não conseguir armazenar dados semi-estruturados ou não estruturados e streaming. Então, o primeiro artigo que a gente traz aqui para entender isso é o Evolutionary Trends in Data Warehousing, Progress, Challenges and Future Directions. Esse artigo ele discute aí tendências modernas em Data Warehouse, como Cloud DW, Data Mesh e Lakehouses, além dos desafios aí da escalabilidade e interoperabilidade. Pesquisas também discutem a evolução para arquiteturas lakehouse modernas, mantendo aí conceitos clássicos de governança e modelagem dimensional. Um outro artigo aqui é o Dimensiones Lentamente Cambiantes em Data Warehouses. É uma pesquisa focada em SCD, ou Slowly Changing Dimensions, mostrando que problemas clássicos de modelagem dimensional ainda continuam relevantes atualmente. O próximo tópico que causa uma evolução na arquitetura de armazenamento são os problemas trazidos pelo Big Data. Então, até aqui a gente viu que o Data Warehouse foi projetado para consolidar dados estruturados e apoiar a tomada de decisão. Só que com o crescimento da internet e das aplicações digitais, o volume dos dados aumentou muito. Então, alguns desafios começaram a surgir. Alguns desses desafios são as quantidades gigantescas de dados para armazenar e processar, novos formatos como JSONs, logs, imagens, vídeos e dados de streaming, crescimento aí do custo de armazenamento e de processamento, limitações de escalabilidade das arquiteturas tradicionais e uma dificuldade para lidar com esses dados sendo estruturados ou não estruturados.
Então, esses problemas ficaram conhecidos dentro do contexto do Big Data. Quando falamos no Big Data, normalmente utilizamos um conceito dos 3 Vs. O primeiro tem relação com o volume, né? Uma enorme quantidade de dados gerados. O segundo V é a velocidade, ou seja, a necessidade de processar dados cada vez mais rápido. E o terceiro V é a variedade, ou seja, dados vindos aí de diferentes formatos, diferentes tipos de dados. Além disso, surgiram também novos desafios nesse contexto. Então, o processamento de dados em tempo real, integração de múltiplas fontes, uma necessidade de arquiteturas distribuídas e escaláveis, governança e qualidade dos dados, interoperabilidade entre diferentes plataformas e sistemas. Então, alguns trabalhos recentes mostram essas limitações. Um estudo de 2024 sobre a transição de data warehouses tradicionais para arquiteturas modernas destaca o problema de escalabilidade, particionamento e processamento distribuído. Outro estudo sobre Data Lakehouse mostra que essa arquitetura surgiu justamente para superar essas limitações presentes tanto nos data warehouses quanto nos data lakes que a gente vai ver daqui a pouco. Os desafios não são apenas problemas da indústria, eles aparecem também dentro do contexto científico. Os grandes desafios da computação, da Sociedade Brasileira da Computação, especialmente em termos relacionados aí à gestão massiva de dados, inteligência artificial, ciência de dados e tal, destacam esses problemas relacionados à grande quantidade de dados e como tratar isso. Então, diante desse cenário, novas arquiteturas precisaram ser desenvolvidas para armazenar e processar os dados de forma mais flexível e escalável. Nesse contexto, por exemplo, é nesse contexto que surgem soluções como o Data Lake e posteriormente o Data Lakehouse. O próximo tópico é o Data Lake. Então, como a gente viu, o crescimento do Big Data trouxe aí algumas limitações para os Data Warehouses tradicionais, principalmente em relação a custo, escalabilidade e variedade dos dados. E para lidar com esses desafios surgiu o conceito de Data Lake. A tabela que eu mostro aqui resume bem as principais diferenças entre um Data Warehouse tradicional e um Data Lake. No Data Warehouse, normalmente a gente trabalha apenas com dados estruturados. Já o Data Lake ele aceita qualquer tipo de dado, estruturado, semi-estruturado ou não estruturado. Em relação ao custo, o Data Lake é significativamente mais barato, pois ele utiliza um armazenamento de baixo custo e não exige que os dados sejam transformados antes de serem armazenados. Já o Data Warehouse é mais fácil de utilizar para fazer análise, já que esses dados eles já estão organizados e estão preparados para essa análise. No Data Lake, como os dados ficam armazenados em seu formato original, encontrar, analisar informações é um pouco mais difícil sem utilizar as ferramentas adequadas para essa tarefa. Também existe uma diferença de desempenho. O Data Warehouse costuma oferecer consultas mais rápidas, enquanto o Data Lake prioriza a flexibilidade e a capacidade de armazenamento. A principal ideia do Data Lake é armazenar qualquer tipo de dado bruto. Então, entre as características do Data Lake, a gente tem um armazenamento de baixo custo, alta escalabilidade, dados mantidos em um formato original e a capacidade de armazenar diferentes formatos. Então, por exemplo, esses formatos podem ser um CSV, o JSON, logs, imagens, vídeos e dados de sensores. O conceito importante associado ao Data Lake é o chamado Schema on Read. No Data Warehouse, normalmente, a gente define a estrutura dos dados antes de armazenar. Já no Data Lake, o dado ele é armazenado primeiro e a estrutura vai ser definida depois quando alguém for utilizar esse dado. Essa estrutura traz muita flexibilidade, mas também cria outros tipos de desafio. Então, embora aí o Data Lake tenha resolvido o problema de custo e escala, ele vai apresentar aí algumas outras dificuldades, como por exemplo a falta de governança, a inconsistência dos dados, a presença aí de arquivos duplicados, corrupção e ausência de transações e uma dificuldade de versionamento. Quando esses problemas eles não são controlados, surge o que a gente chama de data swamp, ou pântano de dados.
Esse pântano de dados acontece quando o Data Lake ele se torna um repositório grande de dados acumulados, mas não tem organização, não tem documentação e não tem controle. Então, nesse caso, encontrar informação que é confiável é tão difícil que o ambiente ele perde o valor que ele deveria oferecer. Essas limitações mostram que, apesar de resolver vários problemas do Data Warehouse tradicional, o Data Lake ele ainda não é uma solução definitiva. Nesse caso, isso motivou o surgimento de novas arquiteturas que a gente vai ver que buscavam aí combinar a flexibilidade do Data Lake com a organização e a governança do Data Warehouse. Então, até aqui a gente viu que os Data Lakes eles permitem armazenar grandes volumes de dados de forma barata e escalável. Porém, esse armazenamento é apenas parte do problema. Também é necessário consultar esses dados de forma eficiente. E é nesse contexto que surge o Apache Parquet. O Parquet é um formato de armazenamento colunar criado para workloads analíticos e ambientes de Big Data. Então, para entender a diferença, imagine os seguintes registros. A gente tem o ID1, João, Rio de Janeiro, e o ID2, a Maria, São Paulo. É, Em formatos tradicionais, como no CSV, os dados são armazenados linha por linha. Já no Parquet, os dados são organizados por colunas. Então a gente vai ter IDs 1 e 2, nomes João, Maria e estados Rio de Janeiro, São Paulo. Pode parecer apenas uma mudança de organização, mas ela traz uma grande vantagem. Em análise de dados, muitas vezes a gente precisa consultar apenas algumas colunas. Por exemplo, se a gente quiser contar quantas pessoas existem em cada estado, não vamos precisar ler os nomes para responder essa pergunta. Então, como o Parquet ele armazena dados por coluna, o sistema consegue acessar apenas a informação necessária e ignorar o resto. Por isso, o Parquet oferece ganhos significativos aí de desempenho e armazenamento. Entre os principais benefícios da utilização do Parquet, a gente tem o armazenamento colunar, a leitura apenas de colunas necessárias, uma compressão mais eficiente dos dados, consultas mais rápidas e menor custo de armazenamento. Além disso, o Parquet ele se tornou um formato padrão em diversas plataformas modernas de Big Data, como a Apache Spark, Databricks, Snowflake e BigQuery. A tabela que eu mostro aqui, ela ilustra esses ganhos na prática. Ao converter um conjunto de dados de 1 tera em CSV para Parquet, o tamanho armazenado caiu para aproximadamente 130 gigas. O tempo de execução das consultas passou de quase 4 minutos para 7 segundos. Além disso, a quantidade de dados lidos durante as consultas caiu muito, reduzindo também o custo de processamento. Então, além de economizar armazenamento, o Parquet também torna essas análises muito mais rápidas e muito mais baratas. Por esse motivo, o Parquet se tornou aí um dos pilares dos Data Lakes modernos. O problema é que o Parquet ele resolve principalmente o problema de armazenamento e leitura eficiente dos dados. Mas quando a gente começa a utilizar milhares de arquivos Parquet dentro de um Data Lake, surgem algumas novas limitações. Entre elas, a gente tem a ausência de transações ACID, uma dificuldade para atualizar e remover registro, falta de operações transacionais de DML, a ausência de histórico de alterações, uma sobrecarga para localizar arquivos, leitura adicional de metadados para otimização das consultas, alteração de esquemas que frequentemente exige reescrever toda a tabela. Então, o Parquet ele é excelente como um formato de armazenamento, mas ele não oferece sozinho todos os mecanismos aí de gerenciamento necessários para os ambientes analíticos modernos. Essas limitações abrem espaço para o surgimento de formatos de tabela mais avançados, que adicionam governança, transações e gerenciamento de dados sobre os arquivos Parquet já existentes. O Parquet ele se tornou o formato padrão dos Data Lakes, oferecendo aí alta performance e uma compressão muito boa. Só que o Parquet sozinho ele não resolveu os problemas relacionados aí ao gerenciamento dos dados. E foi justamente para resolver essa limitação que surgiram os Delta Lakes. A ideia do Delta Lake ela é relativamente simples. Você adiciona uma camada de gerenciamento sobre os arquivos Parquet que já existem. É, então, os dados eles continuam sendo armazenados em Parquet,
mas agora existe uma camada adicional responsável por controlar operações, versões e metadados. Essa camada ela vai manter informações de logs de transações, controle de versões, validação de esquemas e time travel. O componente central do Delta Lake é justamente o registro de metadados. Esse registro ele acompanha todas as alterações que vão ser realizadas na tabela e permite que o sistema saiba ali exatamente quais arquivos fazem parte da versão atual dos dados. Então, com isso, várias funcionalidades aí passam a ser possíveis. Por exemplo, se uma atualização falhar no meio de um processo, o sistema consegue garantir a consistência por meio das transações ACID. Também vai ser possível consultar versões anteriores dos dados utilizando um recurso de time travel, facilitando aí auditorias, depuração e recuperação de informações. É, Além disso tudo, o Delta Lake ele controla as alterações na estrutura dos dados, evitando então problemas causados aí por mudanças inesperadas de esquema. É, a tabela que eu mostro resume bem os problemas clássicos dos Data Lakes e como os Delta Lakes resolvem o problema. A corrupção dos dados passa a ser tratada com transações ACID. Mudanças de estrutura são controladas por mecanismos de evolução de esquema. A recuperação de versões anteriores é viabilizada pelo time travel. E múltiplos processos podem escrever nos dados de forma controlada por meio de gerenciamento transacional. Além disso, a governança ela melhora por causa do uso desses metadados centralizados. Então, em resumo, o Delta Lake ele transforma um conjunto de arquivos Parquet em uma tabela confiável, versionada e transacional. Essa evolução foi um passo muito importante aí para aproximar a flexibilidade dos Data Lakes das funcionalidades que a gente encontra nos Data Warehouses tradicionais, servindo então como uma base que mais tarde aí ia viabilizar o conceito do Data Lake House. Então, ao longo da apresentação, a gente viu que cada tecnologia surgiu para resolver alguma limitação anterior. Os Data Warehouses ofereciam aí governança, desempenho, facilidade de análise, mas apresentavam um custo e uma dificuldade para lidar com um grande volume de dados em diferentes formatos. O Data Lake resolveu o problema de custo e escalabilidade, mas trouxe desafios aí relacionados à governança e confiabilidade. Depois a gente viu as tecnologias de Parquet e Delta Lake, adicionando aí desempenho, transações e gerenciamento de dados nos Data Lakes. Essa evolução exatamente nos leva ao conceito de Data Lake House. Um Data Lake House é uma plataforma de dados que combina o armazenamento flexível dos Data Lakes com os recursos analíticos e de governança dos Data Warehouses. A ideia central ela pode ser resumida de forma simples. O Lake House ele é igual ao Data Lake mais as capacidades do Data Warehouse. O objetivo ali é reunir o melhor dos dois mundos. Então, do Data Warehouse, o Lake House da características como governança, consistência, consultas SQL, Business Intelligence e confiabilidade dos dados. Do Data Lake ele vai herdar baixo custo, escalabilidade, armazenamento de dados brutos, suporte a múltiplos formatos e uma flexibilidade para aplicações de inteligência artificial e machine learning. A motivação para essa arquitetura surgiu porque durante muitos anos as empresas elas precisavam manter data lakes e data warehouses de forma separada. O data lake recebia todos os dados gerados pela organização e depois processos de ETL moviam parte desses dados para um data warehouse, onde eles eram utilizados de fato para as análises. Esse modelo ele funcionava, mas ele cria custos adicionais, aumenta a complexidade da arquitetura e frequentemente gera atraso, problemas de qualidade dos dados. Nesse cenário, o Lake House ele busca eliminar essa separação. Ele oferece uma única plataforma capaz de atender diferentes tipos de usuários e aplicações. Essa próxima tabela resume essa evolução dos Data Lake Houses. O Data Lake ele possui um baixo custo e grande flexibilidade, mas ele apresenta dificuldade de uso, menor confiabilidade e um desempenho limitado. O Data Warehouse oferece uma alta qualidade dos dados e ótimo desempenho analítico, mas ele tem custos elevados e um suporte restrito a dados estruturados. Já o Lakehouse ele tenta combinar as vantagens dos dois modelos, mantendo aí a flexibilidade,
o baixo custo dos data lakes, mas adicionando aí governança, desempenho, confiabilidade semelhante ao que a gente tinha nos data warehouses. Uma outra vantagem importante é o perfil dos usuários atendidos. Então, enquanto os data warehouses eles costumam ser focados em analistas de dados e os data lakes focados em cientistas de dados, o Lakehouse ele atende ambos os grupos na mesma plataforma. Isso permite então que os analistas, cientistas e engenheiros de machine learning eles trabalhem sobre os mesmos dados, reduzindo duplicações e simplificando a arquitetura. Atualmente existem diversas tecnologias implementando o conceito de Lakehouse. Então, entre os principais formatos utilizados, a gente tem o próprio Delta Lake, o Apache Iceberg e o Apache Wood. Entre as principais engines e plataformas, a gente tem o Apache Spark, Databricks, Snowflake, BigQuery e o Microsoft Fabric. Além disso, o conceito evoluiu para o que a gente chama de Intelligent Data Warehouses, que utilizam aí os recursos de inteligência artificial para auxiliar consultas, construção de dashboards e otimização automática do ambiente ali baseado em dados. Forma resumida, o Lakehouse ele representa aí uma convergência entre data lakes e data warehouses, buscando oferecer uma arquitetura única, escalável, governada e preparada para analytics, inteligência artificial e processamento moderno dos dados. O próximo tópico, então, são os data meshes. Até esse ponto, a gente viu diversas evoluções para resolver problemas de armazenamento, processamento, governança e escalabilidade. Só que mesmo com essas arquiteturas modernas como o Lakehouse, muitas organizações continuam enfrentando outro tipo de problema, o crescimento da própria empresa. Então, à medida que mais áreas começam a gerar e consumir dados, uma única equipe central de dados pode se tornar um gargalo para todo o resto da organização. Então, é nesse contexto que surge o Data Mesh. Diferente do Data Warehouse, do Data Lake ou do Lakehouse, o Data Mesh ele não é uma tecnologia específica nem um produto para ser comprado. Ele é uma abordagem organizacional e arquitetural para gerenciar dados em larga escala. A principal ideia é a chamada descentralização orientada ao domínio. Em vez de uma única equipe central ser responsável por todos os dados da empresa, cada área passa a ser responsável pelos dados que ela vai produzir. Por exemplo, a equipe de vendas vai cuidar dos dados de vendas. A equipe financeira cuida dos dados financeiros. A equipe logística cuida dos dados logísticos. Então, a lógica é simples. Quem vai gerar os dados normalmente conhece melhor o significado, o contexto e as regras do negócio. Essa abordagem ela vai ser sustentada aí por 4 pilares fundamentais. O primeiro é o domínio de propriedade. Nesse modelo, a responsabilidade pelos dados é transferida para as equipes que produzem os dados. O segundo é dados como produto. Os dados eles deixam de ser apenas um recurso interno e passam a ser tratados como produtos consumidos por outras equipes. Isso significa investir em qualidade, documentação, confiabilidade e facilidade de uso. O terceiro pilar é a plataforma de dados self-service. Uma equipe de infraestrutura vai disponibilizar ferramentas e plataformas para que cada domínio possa criar e gerenciar seus próprios produtos de dados de forma autônoma. Tecnologias como Spark, Data Lakes e Lakehouses são frequentemente utilizadas nessa camada. O quarto pilar é a governança federada. Mesmo com a descentralização, continua existindo padrões globais de segurança, qualidade e interoperabilidade. E esses padrões eles garantem que os dados produzidos pelas diferentes áreas possam ser utilizados em conjunto. O principal conceito do Data Mesh é justamente substituir um grande repositório central por uma rede de produtos de dados distribuídos entre diferentes domínios da organização. É por isso que leva o nome Mesh, traduzido aí em português para malha. Em vez de um único centro controlando tudo, temos vários nós conectados e colaborando. Essa abordagem ela trouxe benefícios muito importantes. Então, reduz o gargalo aí da equipe central de dados, aumenta a velocidade de integração de novas fontes de informação, melhora a escalabilidade organizacional, principalmente em empresas muito grandes e complexas. E, de forma resumida, enquanto os data warehouses, os data lakes e os lakehouses eles procuram resolver um problema tecnológico relacionado aos dados, o data mesh ele vai resolver
os problemas organizacionais relacionados à gestão desses dados. É por isso que ele é frequentemente visto como uma evolução complementar às arquiteturas e não como um substituto. Então, ao longo da apresentação, a gente viu a evolução da arquitetura de dados, né? Desde os DWs tradicionais até os conceitos modernos, como Lakehouse e Data Mesh. Essa evolução ela não impactou somente o Business Intelligence e Analytics, ela também foi fundamental para a evolução da inteligência artificial. Então, à medida que os dados eles cresceram em volume, variedade, complexidade, os modelos de IA eles passaram a exigir arquiteturas mais flexíveis e escaláveis. Por isso, a evolução que a gente viu não representa apenas uma mudança na forma de armazenar os dados, mas também uma transformação na forma como esses dados são preparados e utilizados para machine learning e inteligência artificial. É, Nos primeiros sistemas de IA empresarial, os data warehouses eram a principal fonte de dados. Eles funcionavam bem para análise estatísticas, previsões e mineração de dados, mas eles eram limitados a dados estruturados e processos muito rígidos. Com o crescimento do Big Data, essas limitações elas foram ficando cada vez mais evidentes. É, então, nesse cenário, o Lakehouse ele ganhou destaque por combinar a governança e a confiabilidade dos data warehouses com a escalabilidade e a flexibilidade dos data lakes, permitindo então que uma única plataforma desse suporte para analytics, streaming, machine learning, IA generativo e MLOps. Por esse motivo, as arquiteturas de Lakehouse são atualmente utilizadas como a base para muitas plataformas modernas de inteligência artificial. É, Algumas pesquisas recentes também apontam essa tendência. Então, um estudo publicado em 2025 destaca o Lakehouse como uma infraestrutura adequada para ambientes de inteligência artificial, escalável, MLOps e analytics distribuídos, justamente por combinar governança, integração de ferramentas e suporte a workloads modernos de machine learning. É, Em resumo, a evolução das arquiteturas de dados foi um dos fatores que permitiu a evolução da IA moderna. Sem as plataformas capazes de armazenar, organizar e processar grandes volumes de dados de forma eficiente, muitas das aplicações elas que a gente conhece hoje não seriam possíveis nem viáveis. Bom, então para finalizar, vale observar como essas arquiteturas elas estão sendo utilizadas no cenário atual. Os lakehouses modernos eles já são a base de diversas aplicações de inteligência artificial, incluindo treinamento de LLMs, armazenamento vetorial, embeddings e inteligência artificial em tempo real, pipelines multimodais e sistemas de recomendação. Além disso, tecnologias como o Delta Lake, o Apache Iceberg, continuam evoluindo para suportar os workloads de inteligência artificial cada vez mais complexos. Isso mostra que a evolução das arquiteturas de dados continua acontecendo e acompanha diretamente a evolução da inteligência artificial. Ao analisar essa trajetória, a gente percebe que cada nova arquitetura ela surgiu para resolver limitações da anterior. Os data warehouses resolveram o problema da integração e análise de dados estruturados, o Big Data trouxe desafios de escala, velocidade e variedade, o Data Lake permitiu armazenar qualquer tipo de dado, o Parquet melhorou a eficiência de armazenamento e de consulta, o Delta Lake adicionou governança e confiabilidade sobre os dados armazenados em Parquet, e o Lakehouse buscou aí unir a flexibilidade e o desempenho. E por fim, o Data Mesh surgiu para resolver os desafios organizacionais e de escala. Dessa forma, a evolução das arquiteturas de armazenamento não foi apenas uma mudança tecnológica. Ela foi uma transformação na forma como os dados são armazenados, compartilhados, governados e utilizados dentro das empresas e organizações. As arquiteturas elas deixaram de servir apenas para relatórios de análises históricas e passaram a sustentar aplicações de machine learning, inteligência artificial e tomada de decisão em larga escala. Hoje, as arquiteturas como o Lakehouse, combinadas com abordagens como o Data Mesh, representam uma das principais bases para os sistemas de dados modernos e de inteligência artificial. Então, para resumir toda a evolução apresentada, os Data Warehouses eles têm um foco em dados estruturados e tabelas relacionais. O Big Data pode ser resumido num crescimento de volume, velocidade e variedade dos dados. O Data Lake está relacionado ao armazenamento de dados brutos e semi-estruturados.
O Lakehouse faz aí uma integração entre Analytics, governança e inteligência artificial. E o Data Mesh, ele representa uma melhoria na escalabilidade organizacional por meio da descentralização dos dados. Bom, essa foi a apresentação para o seminário 1. Muito obrigado e até a próxima.